Bom dia para vocês, aqui é o professor Rogério Peninha, de História, e eu vou ficar com vocês aqui fazendo essa retomada de estudos com o 7º ano. Espero que esteja tudo bem com vocês, com os familiares de vocês. Essa pandemia fez com que nós nos fechássemos em casa, porém os estudos não podem parar. Por isso, nós estamos fazendo essa proposta nova de aula para vocês. Bem, o meu objetivo aqui, como essa primeira aula de retomada, é mostrar para vocês um pouco do material, falar um pouco do material que nós temos, do Caderno Ser, e também já adiantar uma primeira atividade de introdução dessa apostila 1. Então, a nossa ferramenta de estudo vai ser apenas esse vídeo, a apostila de História, o Caderno 1 de História e o caderno para vocês fazerem as anotações. Se vocês quiserem até usar esse meu esqueminha, já está pronto. Bem, primeiramente, eu gostaria de fazer algumas observações antes de iniciar essa primeira aula. Em relação a estudo, vocês precisarão ter o entendimento de que a história, a geografia, ou seja, as ciências humanas, necessitam de leitura. E essa leitura requer uma organização, um local agradável e uma rotina de estudos, de leituras. Essas leituras não são só de textos, mas também de imagens e outras fontes históricas que nós vamos trazendo aqui para vocês. Portanto, se organizem, planejem-se, escolham um local agradável da sala ou da casa, avisem os parentes, os familiares, de que naquele horário vocês estarão em aula, ok? Então vamos lá. Em relação ao material, como se organiza o material? O material, cada caderno, cada apostila, e vão ser um total de 5 apostilas no ano, elas têm um módulo e cada apostila tem um tema, uma temática que direciona, que norteia a nossa proposta daqueles capítulos que estão ali dentro. E da apostila 1, em História, vocês vão abrir aí na página 2 até a 5, vocês vão perceber que o tema introdutório da apostila será território e governo. Ou seja, nós vamos estudar dentro desses capítulos, dessa primeira apostila, a noção de como que nossos países no mundo, nossos municípios e estados da federação estão organizados hoje. Como chegamos até aqui? Por que nós estamos separados em países que nós chamamos de estados nacionais? É aí que eu tenho que voltar na história para explicar para vocês, ok? Vai ser um período grande do tempo que vai do início da Idade Média, lá no ano 500, até o surgimento dos primeiros países no mundo, os primeiros estados nacionais, lá no século 14 e 15, ok? Então, o que vai nos nortear este caderno inteiro, esta apostila 1 inteira, será o tema território e governo. Então vamos para a primeira reflexão. O que eu vou falar agora está localizado entre as páginas 2 e 5 da apostila de História de vocês. Vamos lá. A introdução inicial é para vocês observarem a imagem que está na página 2 e 3. Então vocês vão
até a apostila, abram na página 2 e 3 e vocês vão ver aqui uma imagem. Vocês vão ver na legenda o que representa essa imagem. E vocês vão ver que ela representa uma fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ok. Depois, vocês na mesma página vão ler essas questões iniciais, essas questões de ponto de partida vão fazer vocês refletirem sobre o que nós queremos falar aqui. E vocês vão perceber que a nossa fala aqui será sobre fronteira. Quando eu estava vindo aqui dar aula para vocês, eu moro em Ituverava, vocês sabem disso, e eu passei por uma placa que mostrava o limite da cidade, o limite municipal. Ou seja, durante a estrada, acabou Ituverava e começou Miguelópolis. Isto é uma fronteira. Ou seja, mas o que delimita essa fronteira? Será que essa fronteira sempre foi assim na história? É aí que entra a volta ao passado para nós explicarmos o que é fronteira. Mas, então, a gente tem que pensar, fronteira, o que rege essa fronteira? Será que o governante de Miguelópolis pode administrar sobre território de Ituverava? Será que a prefeita de Ituverava pode administrar sobre território de Miguelópolis? Ou mais, será que os vereadores de Miguelópolis podem fazer leis sobre o território de Ituverava? Ou ao contrário? E um país sobre o outro? Isso são questões para vocês refletirem. Então, o que eu estou fazendo vocês entenderem é que essa fronteira que indica não só o limite do território, mas também o governo, ou seja, a ação de quem administra aquele território. Então, o limite do território está diretamente relacionada com a ação de um governo sobre ele. Um rei reina sobre o seu território. Um presidente administra ou governa o território do seu país e não de outro país. Por isso, existem fronteiras, ok? Como atividade inicial, e já para terminar essa aula, vocês vão fazer a leitura da página 4 e 5 do texto Espaços sob controle. Pega aí sua cadeirinha, coloca no lugar gostoso da casa e faz a leitura dessa parte da apostila. Página 4 e 5. Texto Espaços sob controle. E depois você vai responder, vai pesquisar, conversa com o papai e com a mamãe, com os avós, se você sabe como está organizado o governo do nosso país, do Brasil. E aí, vocês sabem? Como se divide esses poderes? Como divide os poderes dentro do nosso território? E como que nós, como população, participamos desse governo? Se cuidem, um abraço a todos, até semana que vem.